Viagem ao Centro da Terra. Júlio Verne, capítulo 32. No dia 13 de agosto, acordamos cedo. A ideia era inaugurar um novo meio de transporte de deslocamento rápido e fácil. A enxárcia da jangada consistia em um mastro feito de 2 bastões amarrados, uma verga formada por um terceiro e uma vela tomada de empréstimo dos nossos cobertores. Não faltavam cordas, tudo estava sólido. Às 6 horas, o professor deu o sinal para embarcarmos. Os suprimentos de comida, as bagagens, os instrumentos, as armas e uma boa quantidade de água doce coletada nos rochedos já estavam na jangada. Hans instalara um leme para guiar sua embarcação. Ele assumiu o comando. Soltei a corda que nos atracava à costa. A vela foi lançada e logo partimos. No momento em que deixávamos o pequeno porto, meu tio, que insistia em sua nomenclatura geográfica, queria dar-lhe um nome. Propôs, entre outros, o meu. Na verdade, eu disse, tenho outro para o senhor. Qual? Groben. Porto Groben. Ficará muito bem no mapa. Que seja Porto Groben, então. Assim, a lembrança da minha amada garota virlandesa ficou ligada à nossa bem-aventurada expedição. O vento soprava do nordeste. Navegávamos de vento em popa, com extrema velocidade. As camadas muito densas da atmosfera tinham um impulso considerável e agiam sobre a vela como um poderoso ventilador. Depois de 1 hora, meu tio foi capaz de estimar nossa velocidade com bastante precisão. Nesse ritmo, ele disse, viajaremos pelo menos 30 léguas em 24 horas e, em breve, alcançaremos as margens opostas. Não respondi e fui tomar meu lugar na frente da jangada. A costa norte já estava afundando no horizonte. Os 2 braços do litoral se abriam como se quisessem facilitar nossa partida. Um mar imenso se estendia diante dos meus olhos. Grandes nuvens corriam por sua superfície, com sua sombra acinzentada, que parecia pesar sobre as águas escuras. Os raios prateados da luz elétrica, aqui e ali, refletidos por algumas gotículas, lançavam pequenos pontos de luz nas laterais de nossa jangada. Logo, toda a terra foi perdida de vista. Todos os pontos de orientação desapareceram. E não fosse o rastro espumoso da embarcação, eu teria pensado que ela estava perfeitamente imóvel. Perto do meio-dia, algas imensas podiam ser vistas flutuando na superfície da água. Eu estava ciente do poder vegetativo daquelas plantas, que se alastram a uma profundidade de mais de 12.000 pés no fundo dos mares. Reproduzem-se sob uma pressão de quase 400 atmosferas e formam barreiras fortes o suficiente para impedir o curso dos navios. Mas acho que nunca houve algas mais gigantes do que as do mar Lidenbrock. Nossa jangada passou por sargaços com 3 ou 4 mil pés de comprimento. Serpentes imensas que cresciam além do alcance da vista. Divertia-me em acompanhar suas faixas intermináveis, sempre achando que havia alcançado a extremidade, e por horas a fio
minha paciência competia com a minha surpresa. Que força natural podia produzir essas plantas? E como devia ser a aparência da Terra nos primeiros séculos de sua formação, quando, sob o impacto do calor e da umidade, apenas o reino vegetal se desenvolvia em sua superfície. A noite chegou e, como eu havia notado no dia anterior, a luminosidade do ar não diminuíra. Era um fenômeno constante em que se podia confiar na permanência. Depois do jantar, deitei-me ao pé do mastro e adormeci imediatamente em meio a devaneios despreocupados. Hans, imóvel no leme, deixou a jangada navegar. Uma vez que era empurrada pelo vento em popa, sequer precisava de direção. Desde a nossa partida do Porto Groben, Professor Lidenbrock me encarregara de manter o diário de bordo. Devia anotar as menores observações e registrar fenômenos interessantes, a direção do vento, a velocidade, o caminho que seguíamos, em suma, todos os detalhes de nossa estranha viagem marítima. Portanto, vou me limitar aqui a reproduzir essas anotações diárias, ditadas, por assim dizer, pelos acontecimentos, a fim de fornecer um relato mais exato de nossa travessia. Sexta-feira, 14 de agosto. Brisa constante do noroeste, a jangada faz rápido progresso em linha reta. A costa está a 30 léguas atrás de nós, na direção contrária ao vento. Nada no horizonte. A intensidade da luz permanece a mesma. Bom tempo, isto é. As nuvens estão altas, não muito densas, e banhadas em uma atmosfera branca semelhante à prata derretida. Termômetro, 32 graus Celsius positivos. Ao meio-dia, Hans amarra um anzol na ponta de uma corda, prende nele um pequeno pedaço de carne e o atira no mar. Por 2 horas, ele não apanha nada. Seriam águas desabitadas, então? Não. Um puxão na corda. Hans a recolhe e levanta um peixe que luta vigorosamente. Um peixe! Exclama meu tio. Isso é um esturjão! Grito por minha vez. Um pequeno esturjão! O professor olha atentamente para o animal e não compartilha da minha opinião. O peixe tem uma cabeça chata e redonda e a parte anterior do corpo é coberta de placas ósseas. Sua boca não tem dentes e as barbatanas peitorais, grandes e bem desenvolvidas, são ajustadas ao seu corpo sem cauda. Este animal pertence à mesma ordem em que os naturalistas classificam o esturjão, mas difere dele em muitos aspectos essenciais. Meu tio não se engana quanto a isso e, após um breve exame, diz: este peixe pertence a uma família extinta há séculos, da qual apenas vestígios fósseis são encontradas nas formações devonianas. Como foi possível capturar vivo um dos habitantes dos mares primitivos? Pois bem, responde o professor enquanto continua seu exame. E você pode ver que esses peixes fósseis não são de todo idênticos às espécies contemporâneas. Portanto, capturar uma criatura viva como essa é uma verdadeira alegria para um naturalista. Mas a que família pertence? À ordem dos ganoides, família dos cefalópodes, gênero... Sim? Poderia jurar que ao gênero dos pterictiodes, mas este tem uma peculiaridade que diz...
disse: é encontrada nos peixes que habitam águas subterrâneas. Qual? Ele é cego. Cego? Não apenas cego, mas desprovido do órgão da visão. Eu observo. É verdade, mas esse poderia ser um caso especial. Portanto, a linha é preparada novamente e lançada de volta ao mar. Este oceano está certamente cheio de peixes, pois em 2 horas fisgamos uma grande quantidade de pterígios, além de peixes pertencentes a outra família extinta, os dipterígios, cujo gênero meu tio não consegue identificar. Nenhum deles tem o órgão da visão. As capturas inesperadas reabastecem bem nossos suprimentos de comida. Assim, parece certo que aquele mar contém apenas espécies fósseis, entre os quais os peixes e os répteis são os mais perfeitos, por serem sua criação mais antiga. É possível que encontremos alguns desses sáureos que a ciência reconstruíra com um pouco de osso ou cartilagem. Pego o telescópio e examino o oceano. Está deserto. Sem dúvida, ainda estamos muito próximos das costas. Eu olho para cima, porque alguns dos pássaros restaurados pelo Immortal Cuvier não batem suas asas novamente nessas pesadas camadas atmosféricas. Os peixes constituiriam uma alimentação suficiente. Examino todo o espaço, mas o ar é tão desabitado quanto as margens. Minha imaginação, porém, me leva às maravilhosas hipóteses da paleontologia. Sonho acordado. Acredito que vejo quelônios enormes na superfície da água, tartarugas pré-históricas que se assemelham a ilhotas flutuantes. Parece-me que nas praias escuras passam os grandes mamíferos das primeiras eras do mundo, os leptotérios encontrados nas cavernas do Brasil e os mericotérios das regiões geladas da Sibéria. Mais adiante, o paquiderme Lophiodon, uma anta gigante, esconde-se atrás das rochas, pronto para lutar por sua presa com o anaplotério, um animal estranho que se assemelha ao rinoceronte, ao cavalo, ao hipopótamo e ao camelo, como se o Criador, apressado demais durante as primeiras horas do mundo, tivesse combinado vários animais em um só. O gigante mastodonte gira sua tromba e esmaga as pedras das margens com suas presas, enquanto o megatério, apoiado em suas enormes patas, escava o solo, despertando ecos dos granitos com seus rugidos. Mais acima, o protopiteco, o primeiro macaco a surgir no globo, escala os cumes íngremes. Mais alto ainda, o pterodátilo, com seu dedo alado, desliza pelo ar denso, feito um morcego gigante. Nas camadas superiores, por fim, pássaros imensos, mais fortes que a ema e maiores que o avestruz, abrem suas vastas asas e alcançam, com suas cabeças, a abóbada de granito. Todo esse mundo fóssil nasce de novo em minha imaginação. Viajo de volta à era bíblica da Terra, muito antes do advento do homem, quando o mundo, inacabado, ainda era insuficiente para ele. Meu sonho, então, remonta às eras anteriores à criação dos seres vivos. Os mamíferos desaparecem. Depois os pássaros, depois os répteis do período secundário e, finalmente, os peixes, os crustáceos, os moluscos e os seres articulados. Os zoófitos do período de transição também retornam ao nada.
Toda a vida do mundo está concentrada em mim, e meu coração é o único que bate neste mundo despovoado. Não há mais estações. Os climas não existem mais. O calor do globo aumenta e neutraliza continuamente o da estrela radiante. A vegetação cresce excessivamente. Deslizo como uma sombra entre as samambaias arborescentes, pisando com passadas instáveis nas margas iridescentes e arenitos variegados do solo. Apoio-me nos troncos de imensas coníferas. Deito-me à sombra de esfenófilos, asterófilos e licopódios de 100 pés de altura. Os séculos passam como dias. Remonto à série de transformações terrestres. As plantas desaparecem. Rochas de granito perdem sua pureza. O estado sólido dá lugar ao líquido, sob o impacto do aumento do calor. As águas cobrem a superfície do globo, fervem, evaporam. Os vapores envolvem a terra, que gradualmente se dissolve em uma massa gasosa, branca e vermelha, tão grande e radiante quanto o sol. Em meio a esta nebulosa, 1.400.000 vezes mais volumosa do que este globo, um dia se tornará. Sou levado para os espaços planetários. Meu corpo sutiliza-se, sublima-se e, como um átomo imponderável, mistura-se aos imensos vapores que seguem suas órbitas flamejantes pelo espaço infinito. Que sonho! Para onde ele está me levando? Minha mão febril lança no papel seus estranhos detalhes. Havia me esquecido de tudo, do professor, do guia e da jangada. Uma alucinação possuía meu espírito. "O que há com você?" pergunta meu tio. Meus olhos bem abertos contemplam-no sem vê-lo. "Tome cuidado, Axel, ou você cairá no mar." No mesmo momento, sinto o aperto vigoroso da mão de Hans. Sem ele, eu teria me jogado nas ondas sob a influência do meu sonho. "Ele está ficando louco?" pergunta o professor. "O que está acontecendo?" digo, finalmente voltando a mim. "Você está doente?" "Não, tive uma alucinação momentânea, mas ela já passou." "Está tudo bem?" "Sim! Bom vento e belo mar. Estamos fazendo um ótimo progresso e, se não estiver errado em meus cálculos, em breve chegaremos." Com estas palavras, levanto-me e olho para o horizonte, mas a linha da água ainda se confunde com a linha das nuvens. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!